E hoje nós vamos entender como nós podemos ter a mente de Cristo. Eu quero convidar você a ler comigo Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler os versículos 1 e 2. Diz assim: portanto, se existe alguma exortação, eu vou só, é que eu já comecei a ler, mas eu sei que tem alguns que gostam de procurar na Bíblia. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Na tela, mas se você desejar também eu quero até encorajar você depois a marcar para meditar depois com mais calma nessa palavra. Amém? Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, fala comigo, compaixão, amém? Versículo 2. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Vamos falar essa frase final? Unidos de alma e mente. Amém? Pode ficar à vontade no seu lugar por um instante. Aqui nesse texto que nós estamos lendo, e apenas relembrando, porque aquilo que nós estamos vendo hoje é um passo a mais. Na semana passada nós vimos que a mente de Cristo é a cura. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja o problema, a doença, não importa qual seja a situação adversa, a realidade é que a mente de Cristo é a cura. Você pode falar isso comigo, amém? A mente de Cristo é a cura. Essa é a realidade. Mas hoje, eu quero de uma forma bem prática, quero convidar você a receber e realmente tomar posse disso para a sua vida, mas não apenas saber que a mente de Cristo é a cura. Eu e você precisamos, de fato, ter a mente de Cristo em nós. E eu quero dizer uma coisa para você, é possível, presta atenção no que eu vou te falar, é possível alguém aceitar a Jesus e indo na igreja, participando de reuniões, participando dos cultos e ainda não ter a mente de Cristo. Sabia que é possível isso? Infelizmente é possível. É possível você frequentar vários cultos, eventos, congressos e ainda não ter a mente de Cristo. Aqui nesse texto que nós lemos, é interessante que um pouco depois desse, aqui em Filipenses, capítulo 2, na semana passada nós lemos a parte que vem um pouco depois desses versículos que nós estamos lendo agora. Nós lemos a exortação de Paulo falando que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele está falando de que nós precisamos ter a mente, é o mesmo sentimento. Só que aqui, nesses versículos, ele está mostrando o que é necessário para que nós possamos chegar a ter o mesmo sentimento. Eu quero convidar você aqui a entender essa realidade. Existem 3 camadas. Se você puder ficar com a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia e puder deixar a sua Bíblia marcada em Filipenses capítulo 2, esses 2 primeiros versículos para você entender melhor. Inclusive aqui, eu vou voltar aqui no versículo 1. Se você prestar atenção, eu tive um cuidado de grifar. Isso não está no texto original. Eu que propositalmente deixei em evidência 3 palavras aí, que aqui no texto estão mostrando, o apóstolo Paulo está falando de 3 camadas que nos dão acesso à mente de Cristo.
E tem 3 palavras que eu quero que você fale comigo. Quais são as palavras que estão? A primeira palavra que está grifada ali é consolação. A segunda é comunhão e compaixão. Essas são as 3 camadas que nos colocam em acesso com a mente de Cristo. Consolação, comunhão e compaixão. Mas o que é, primeiramente, essa primeira camada? Eu acho isso maravilhoso, porque é como se for... O que são camadas? Eu não sei aqui quem é dona de casa, mas não é só mulher, não. Eu falo dona de casa, parece até que eu estou sendo machista, né? Mas tem muito homem que cozinha bem. Não é o meu caso, né? Não é um talento que eu tenho assim natural. Às vezes eu me aventuro na cozinha também, tento fazer alguma coisa, mas eu confesso para vocês que eu consegui empapar um miojo uma vez, né? Para você ter um nível, para você ter noção do nível de habilidade minha, né, na cozinha. Mas eu fiquei sabendo que o Jonathan conseguiu torrar, queimar o miojo, tá melhor do que eu, viu, Jonathan? Mas, o fato é que eu me lembrei da cozinha porque quando você vai fazer o tempero, mesmo não tendo muita habilidade na cozinha, às vezes eu ajudava a minha mãe, né? Eu sempre gostei de ajudar, assim, naquilo que eu posso, né? Dentro da minha capacidade ali. E às vezes a minha mãe, filho, vem cá, bora me ajudar, bora cozinhar junto. Corta aqui essa cebola. Alguém aqui já cortou cebola? Quase todo mundo, né? Mesmo que não tenha habilidade, que nem eu já cortei. Olha que eu não tenho, né, muita habilidade, mas eu já cortei cebola. E eu me lembro que a cebola, ela é interessante que a cebola ela é cheia de camadas. É ou não é? Tem uma camada que é fora, por dentro, assim por diante. Eu vou dizer para você que eu estou fazendo uma comparação muito grosseira, né? Imagina a mente de Cristo, eu sei que é grosseira essa comparação, né? Como uma cebola que tem camadas, só que aqui no caso são 3 camadas. Porque a cebola tem um monte de camadas, né? Aqui a mente de Cristo, fazendo essa comparação, ela tem 3 camadas. A camada mais de fora é a primeira camada. Depois tem uma outra camada e a última camada. Eu estou fazendo isso aqui para que você entenda que a mente de Cristo ela é alcançada em níveis na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo. Alguém está caminhando com Cristo e não ter nem conseguido ainda chegar na primeira camada, o que vocês acham? Olha, eu acho difícil, mas infelizmente eu devo assumir que é possível. Por quê? Porque se você está caminhando com Cristo e você fecha o seu coração para ser ensinado por Deus, é como se você se fechasse e você nunca alcança nem a primeira camada da mente de Cristo. É possível você estar anos na igreja e ainda ser uma pessoa que é cheia de rancor, cheia de mágoa, cheia de ódio, uma pessoa que reage não como Cristo reage diante das circunstâncias, mas uma pessoa que causa briga. Aí eu pergunto para você, você consegue imaginar Jesus causando intriga? Jesus querendo aborrecer as pessoas? Eu acho que não, né? Isso não faz parte da natureza de Cristo. Mas a primeira camada é o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre consolação. E eu acho muito interessante, seria interessante se apagasse essas luzes daqui. Eu acho que melhorou um pouquinho, né? Mas anestesista, e isso eu acho fantástico sobre a consolação. Eu quero que você abra o seu coração, porque isso aqui é muito forte, que eu vou compartilhar com você. Jesus não nos prometeu enviar um anestesista. Quando Jesus falou lá em João,
capítulo 14, com os seus discípulos, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um anestesista. Não. O que o anestesista faz? Hein, amados? Você vai fazer uma cirurgia, o anestesista faz o quê? O local onde é aplicada a anestesia, o que acontece naquele local? Aquele local fica sem, você não sente dor. Então, quando vai fazer uma cirurgia, geralmente, né, o médico ele coloca uma anestesia para quê? Para que você não sinta dor. A única função da anestesia, e é interessante que a anestesia não cura. Anestesia não cura. Anestesia não tem nenhuma outra função assim mais direta do que fazer você não sentir dor. Você fica, na verdade, você não sente nada, né? Ela tira toda a sensação ali daquele local, aquela área onde é afetada. E eu acho isso poderoso, porque Jesus poderia chegar para mim e para você e dizer assim: olha, eu quero tirar a dor de vocês. Eu vou prometer fazer com que vocês não sintam dor. Mas Jesus não falou isso. Ele falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador. Isso é poderoso porque, em vez dele prometer um anestesista para tirar a nossa dor, ele nos promete um consolador, que é alguém que estará sempre junto conosco em todos os momentos de dor que nós possamos enfrentar na vida. Você pode aplaudir a ele por isso? Essa camada da mente de Cristo me faz entender que eu nunca estou sozinho. Eu quero convidar você hoje a acessar essa camada da mente de Cristo e reconhecer que, em primeiro lugar, eu e você nunca estamos sozinhos. Você pode falar comigo? Eu nunca estou só. Eu nunca estou sozinho, porque eu tenho um consolador. Sabe, queridos, às vezes nós passamos por dores e Jesus nunca prometeu para mim e para você: olha, eu vou tirar a dor, eu vou fazer você deixar de sentir dor. Pare eu vou acabar com todo o sofrimento. Jesus não prometeu acabar com dores, ele não prometeu que você nunca iria chorar, mas ele prometeu enxugará todas as suas lágrimas. Eis que eu vou enxugar todas as suas lágrimas. Eu acho isso muito mais poderoso, porque para cada dor existe um consolo poderoso de Deus. Para cada dificuldade que eu e você enfrentamos, nós temos a convicção, quando nós entendemos que Jesus está conosco, eu tenho a mente de Cristo, eu nunca estou sozinho. Uma das maiores mentiras que o diabo tenta todos os dias colocar na nossa vida é que nós estamos sozinhos. Eu lembro de alguns grandes homens de Deus, e um deles foi Elias. Quem aqui já ouviu falar do profeta Elias? Quem conhece a história do profeta Elias? Eu gosto muito da história do profeta Elias. E o profeta Elias é um profeta, eu acredito que é um dos mais célebres profetas da Bíblia. Tanto que João Batista foi comparado com Elias, né? Tem tantos profetas, poderia ser comparado com Zacarias e com alguns outros profetas, mas inclusive o próprio Jesus, alguns diziam que ele era a encarnação, ele era o retorno de Elias, era o Elias reencarnado, né? Alguns falavam. Mas o fato é que Elias foi um homem de Deus, tremendamente usado por Deus, mas assim como eu e você, ele era homem. Ou, no caso, alguns de vocês não são homens, não estou falando de gênero, ele era humano, tá? Que as mulheres me olharam assim: ah, mas eu não sou homem, você é ser humano, amém? Ele era ser humano, assim como eu e você, mas ele tinha um relacionamento com Deus. Mas o que eu quero te dizer? Que nem mesmo o profeta Elias
se livrou de se sentir só, porque a gente às vezes pensa que o que é batalha espiritual? A batalha espiritual é Satanás ficar na minha frente, ficar querendo controlar as coisas, é Satanás ficar tentando. Querido, a batalha espiritual acontece na nossa mente. A maior batalha, sabe qual é a maior guerra espiritual que eu e você enfrentamos? É aquela dúvida. Será que Deus está mesmo comigo? Essa é uma das maiores batalhas espirituais que todos nós podemos enfrentar na nossa vida. Se você, alguma vez, você já ficou com essa sensação, talvez bateu aquela dúvida que você não tem coragem de falar, de compartilhar esse sentimento com ninguém. Porque a gente não sabe o que a pessoa vai achar da gente, né? Se a gente falar, eu fiquei me sentindo só. Eu fiquei na dúvida, será que Deus está mesmo comigo? Eu quero dizer para você que até mesmo Elias, esse grande profeta, que o próprio Jesus Cristo dá testemunho dele como um grande profeta, tem sozinho. Deus vai falar com ele, lá numa caverna, ele fala para Deus, Senhor, eu estou sozinho. E o que Deus fala para ele, você está enganado. Porque em primeiro lugar, você não está sozinho porque eu estou contigo. Mas além disso, eu quero dizer para você, olha aí para o teu lado. Fala para o teu irmão, olha para o teu lado, irmão. Olha para o teu lado. Você está só. Porque você tem irmãos em Cristo Jesus. Você tem irmãos em Cristo Jesus. Nós temos uns aos outros. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A primeira camada da mente de Cristo me faz entender que eu não estou sozinho, mas também faz com que eu me sinta encorajado a consolar outras pessoas, a ajudar outras pessoas. Você está entendendo isso? Assim como eu sei que eu não estou sozinho, sempre que eu ver alguém que está passando por uma luta perto de mim, eu vou também fazer o que estiver ao meu alcance para encorajar essa pessoa a encontrar a força que ela tem em Cristo Jesus. Porque eu quero dizer para você que você já tem a força de Cristo Jesus dentro de você. A força de Cristo está em você. A mente de Cristo está acessível a você. Mas só que nós precisamos acessar essa camada. É como uma camada. Olha, eu estava falando ainda há pouco de tempero, de cozinha, né? Você consegue fazer muita coisa. E a cebola, eu vou falar de novo da cebola, né? Porque tem uma regra que embora eu não seja muito especialista em cozinha, eu sei que, de modo geral, dificilmente um tempero de cozinha, qualquer prato culinário que você imaginar, geralmente leva o quê? Cebola. Não é? É uma coisa que tem gente que não gosta de sentir o gosto de cebola. Geralmente criança não gosta muito. Mas a cebola, ela é um tempero. Só que para você acessar o sabor da cebola, você precisa tirar aquela camada. Você precisa descascar aquela camada. Você está entendendo? Se você pegar a cebola e colocar ela lá com a casca e tudo na panela, não vai ser a mesma coisa, né? Vai ficar estranho. Para que você possa acessar o sabor do tempero que a cebola pode produzir, você precisa acessar essa camada. Deus está falando uma coisa poderosa. Eu e você precisamos acessar tudo que Deus tem, tudo que Deus já colocou em você. Você já tem a mente de Cristo. Nós vimos isso domingo passado. A mente de Cristo é a cura. Mas nós precisamos entender que o fato de termos a mente de Cristo significa que nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso Deus poderoso. Deus sempre está contigo. Mas nós temos também uns aos outros. Isso é algo tremendo. Amém? Então, a consolação, presta muita atenção, a consolação é o resultado da presença do Espírito Santo em nós.
quando nós temos o Espírito Santo em nós, e nós entendemos que Ele está conosco, nós acreditamos, eu sei que o Espírito de Deus está comigo, nós somos consolados, não importa a situação. Amém? Então, olha, querido, a primeira coisa hoje, não importa o que esteja diante de você, saiba, receba esse consolo, essa verdade poderosa de Deus, falando para mim e para você. Nós temos o consolo em Cristo Jesus. Aleluia! Mas você pode glorificar a Cristo, mas também, passando a primeira camada da consolação, sabemos que nós não estamos sozinhos, nós passamos a uma camada ainda mais poderosa, ainda mais profunda, que é a camada da comunhão. A camada da comunhão faz com que a gente cresça. A camada de comunhão nos leva a algo ainda mais poderoso em Cristo Jesus. Aqui está dizendo, a comunhão no Espírito Santo é o resultado de o Senhor não apenas estar ao nosso lado, preste atenção. É entender que o Espírito Santo de Deus não apenas está do teu lado, ele está em você. Eu acho lindo quando Jesus promete o Espírito Santo, ele fala, olha, eis que eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um Consolador. Ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vocês conhecem esse Espírito. Por que vocês conhecem? Porque ele já está com vocês. Quando Jesus estava falando com os discípulos, naquele momento eles estavam na primeira camada, que era a camada da consolação. Eles estavam com a presença do Espírito Santo ali. Jesus fala, vocês conhecem porque ele habita com vocês. Em outras palavras, ele está no meio de vós. Ele está no meio de vocês. Mas ele dá uma promessa. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo de Deus não quer estar apenas do seu lado. Ele não quer apenas estar aí sentado do seu lado. Jesus fala, esse Espírito da verdade que o mundo não conhece, ele habita convosco, ou seja, está do lado de vocês, mas ele estará em vós. É uma coisa muito diferente, apenas o Espírito está aqui do meu lado e ele está em mim. Isso quer dizer que ele está dentro de você. Ele não apenas está do seu lado, mas ele se une a nós. Isso quer dizer que na comunhão, o segundo aspecto, a segunda fase, o segundo estágio que nós alcançamos a mente de Cristo é quando nós nos unimos a Ele, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus está em nós. Nós não estamos sozinhos, mas além de não estarmos sozinhos, nós temos o poder de Deus dentro de nós que nos capacita a fazermos coisas poderosas. Isso é algo tão grandioso que, deixa eu te falar uma coisa, até mesmo na medicina, eu estava lendo essa semana, eu achei isso fantástico, estava pesquisando sobre comunhão, sobre essa palavra, e quando eu estava pesquisando sobre essa palavra, Deus me falou algo tremendo e poderoso. Até mesmo na medicina, de modo geral, o que é sinônimo de saúde, de cura e saúde, é a comunhão. Quando ao oposto, o que é o oposto da comunhão? É a separação. A separação na medicina é sinônimo de doença. Sinônimo de doença. Cura e saúde é sinônimo de quê? De comunhão. Deixa eu falar isso de uma forma mais direta e prática para você. Tem uma frase que eu acho aqui. Na própria medicina, toda cura é uma comunhão e toda doença é uma separação. Então, tem uma coisa aqui, olha só. Toda doença acontece quando uma parte não consegue se conectar
a outra parte por algum motivo, seja por inflamação, por um coágulo, por uma ferida, por um nódulo, por uma má formação ou algum outro motivo. O que a medicina mostra para mim? Olha só, para pensar um pouquinho nisso que eu estou falando para você. Até o teu corpo, Deus, eu creio que Deus criou o nosso corpo, presta atenção. Quem foi que criou o seu corpo? Foi Deus. Deus criou o nosso corpo, o nosso organismo, para expressar a vontade dele para a nossa vida. Para todos nós. E o nosso corpo, quando há alguma coisa, por exemplo, algum vaso sanguíneo que se rompe, isso é sinônimo de cura, ou de saúde ou de doença? Quando tem algum rompimento, alguma separação, pode ser por um coágulo, pode ser por um nódulo, você está entendendo? Até mesmo uma inflamação, ela pode. A área que está inflamada, ela é como se ela ficasse isolada. E se uma inflamação não for bem tratada, tem pessoas que às vezes precisam cortar fora membros do corpo, porque fica tão inflamado que já a inflamação faz com que... O que a inflamação gera? Separação. Agora, eu quero que você entenda isso de uma forma espiritual, porque o nosso corpo nos mostra algumas realidades espirituais. Quando eu e você não estamos juntos, unidos em Cristo Jesus, se eu e você somos parte do mesmo corpo e nós estamos separados, é porque o corpo está saudável ou está doente? Comunhão é a saúde de Deus para a sua noiva, para o corpo da sua igreja, para todos nós. Eu e você precisamos entender isso. E quando o pecado entrou na humanidade, quando nós caímos lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou na humanidade, houve a separação. Olha só, a humanidade ficou doente, por quê? Houve uma separação entre Deus e a humanidade. Essa separação gerou a realidade, já por causa da queda, por causa dessa doença, a nossa mentalidade ela ficou desconectada do nosso Criador. Mas a saúde para a nossa vida, para o nosso corpo, para nós todos, é quando nós nos reconectamos a Ele. Nos conectamos a Ele, essa mentalidade de Cristo, ela passa a nos conduzir. Ela gera cura. Você está acompanhando isso, amém? Gente, isso é algo tremendo. Porque a mentalidade de Cristo em nós, ela traz cura para a nossa vida, traz cura para o nosso corpo também. E eu quero dizer isso para você, ela traz cura para o teu corpo físico também. Isso daqui a pouquinho, mas olha só, a cura, a restauração, ela acontece quando nós nos conectamos, quando nós restabelecemos a comunhão. E aí sabe o que Deus faz para restabelecer a comunhão entre todos nós? Ele envia, eu não sei se alguém já ficou, eu me lembro, eu não sei se, com certeza vocês não vão ver, mas há uns 2 anos atrás, eu levei uma queda. Eu estava tão cansado de sono, passei algumas noites sem dormir, estava trabalhando num evento da igreja, de treinamento. Sei que eu passei quase uma semana sem dormir direito. Depois que acabou o evento, aí eu me levantei para ir no banheiro, eu estava com tanto sono, tão cansado, que eu acabei caindo. É como se meu corpo desligasse, né? De tanta exaustão, eu desliguei. E eu bati a testa aqui e ficou aberta aqui essa parte da minha testa. Vocês não estão vendo mais porque Deus já curou aqui e não deixou nem marca, né? Ficou assim uma coisa bem,
bem feito, mas eu tenho fotos para provar, né? Que eu levei ponto aqui. O que acontece quando há uma ruptura e você vai no médico? Quando você tem um corte que é profundo, um corte que causa uma separação profunda nos seus tecidos, o que o médico faz? De uma forma grosseira, né? Ele faz a sutura. O termo técnico, se eu não me engano, é esse, é sutura. No caso, eu levei 3 pontos aqui, né? Tive que levar 3 pontos aqui, nem parece, né? Levei 3 pontos aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, quando eu e você ficamos afastados da presença dele, ele fez uma sutura em nós. E eu não sei se vai dar para vocês enxergarem aí. A sutura de Deus é como um ponto que vai de alto a baixo e de um lado para o outro. Qual foi o procedimento cirúrgico que Deus fez para trazer saúde para mim e para você? Através da cruz de Jesus Cristo. Ele nos reconectou, primeiramente, eu e Deus, eu e você, fomos reconectados ao Senhor. Ele nos reconectou a Deus, mas ele também, a saúde dele, por isso que a cruz, ela é um caminho para Deus, mas a cruz também me reconciliou com você. A cruz me reconciliou contigo. Isso quer dizer que a saúde de Deus para mim é estar conectado com o Pai, mas eu também preciso estar em comunhão com os irmãos. A cura de Deus passa pela comunhão. Você pode falar isso comigo? A cura de Deus para a minha vida passa pela comunhão. Isso é algo tremendo. E Deus tem nos inquietado, Deus tem nos chamado nesse tempo para algo poderoso. E Deus tem colocado de uma forma muito forte no meu coração para que essa igreja seja uma igreja completamente saudável e cheia de vida, cheia de cura, uma igreja vibrante, cheia do poder de Deus, onde as pessoas se conectam. Você pode glorificar a Deus por isso? E Deus tem nos dado uma visão poderosa, onde nós não nos conectamos apenas aqui nesse culto de domingo, não. Isso quer dizer que o culto de domingo acaba aqui, mas eu vou me encontrar com você, eu vou me conectar com você como filho de Deus. Nós precisamos estar em comunhão. Você, em outros lugares, não só aqui na igreja, nós precisamos ter um espaço, nós precisamos ter um local onde nós nos conectamos como filhos de Deus, para sermos juntos ali fortalecidos, para que eu e você juntos nós possamos ser restaurados, para que a gente possa ser curado. A palavra de Deus fala que nós devemos orar uns pelos outros para que sejamos curados. E eu acredito, eu vou falar uma coisa para você, querido, eu acredito de forma muito clara, muito convicta, que esse aqui que nós estamos todos aqui na congregação, isso aqui é um momento congregacional, é valiosíssimo demais, porque aqui é o momento onde nós nos reunimos, estamos todos juntos aqui para celebrar, e isso é parte da comunhão também. Mas existe uma parte da comunhão que não é substituída por esse momento congregacional, que é aquele momento em que você sai daqui, mas em outro momento, ao longo da semana, você se conecta com outras pessoas daqui. Você precisa ter um momento, se reunir com pessoas que são parte do mesmo corpo, onde você vai compartilhar algo de Deus com essa pessoa, você vai ouvir algo de Deus dessa pessoa, e vocês vão orar uns pelos outros. Aqui nós oramos, e essa oração que nós fazemos aqui é algo poderoso, é algo que tem esse espaço que é insubstituível, esse momento aqui. Mas eu quero dizer que esse momento de comunhão que acontece lá na sua casa, ou na casa do seu irmão,
onde vocês se juntam, compartilham algo. Por exemplo, hoje, depois que acabar essa palavra hoje, eu já tenho até um resumo dessa palavra de hoje, e eu quero pedir para você, antes de sair daqui, você vai pegar e você vai guardar esse resumo para você se lembrar um pouco dessa palavra de hoje, mas não guarde isso na sua Bíblia e esqueça lá, não. Compartilha com alguém, olha, Deus falou comigo hoje. Sabe, eu peço para que Deus gere em nós uma cultura onde a gente vem aqui domingo e a gente vem com uma canetinha, um papel, quero anotar que Deus vai falar ali, porque eu estou doido para compartilhar isso com alguém. Isso é uma cultura de comunhão. Eu estou em comunhão com o Senhor, eu venho aqui, eu estou conectado com o Pai, eu me conecto com o Pai, eu recebo dele a palavra, mas eu tendo a necessidade de me conectar, estar em comunhão com os meus irmãos. Isso traz cura para mim. Você está entendendo isso? Isso é algo tremendo e poderoso de Deus. Mas, tudo isso, depois que eu e você entendemos que nós estamos, que o Espírito Santo está conosco, que Jesus está conosco, e que a mente dele está em nós e nós estamos em comunhão, quando nós alcançamos a comunhão, é a comunhão que nos faz crescer. Olha, amados, o que nos faz crescer no caráter de Cristo é a comunhão. Uns com os outros, que uma igreja precisa crescer no caráter de Cristo é quando dentro da própria igreja tem pessoas que não se falam direito umas com as outras. Porque o caráter de Cristo eu não consigo ver o caráter de Cristo nisso. Você está entendendo isso, querido? Essa é uma palavra de exortação e cura para nós, como igreja. Eu estou falando isso hoje porque eu sei que Deus deseja fazer com que todos nós possamos crescer e alcançar a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é saúde e vida para nós. Amém? A mente de Cristo nos dá saúde e vida. Mas tem uma última camada. Depois de nós temos que nós estamos com Cristo, que Ele está em nós, que o Espírito Santo de Deus está em nós, nós alcançamos a comunhão. Eu pergunto para vocês, será que Deus opera milagres hoje? O que é que vocês acham? Quem aqui acredita que Deus pode operar milagres? Mas eu estou falando milagre de verdade, você crê nisso? Amém? Você já leu na Bíblia quais são as principais, dentro do ambiente onde Jesus operava milagres, todos os maiores milagres de Jesus, eles foram engatilhados, eles foram começados, iniciados por um gatilho poderoso. Porque Jesus, presta atenção, Jesus sempre tinha compaixão, ele sempre estava pronto para consolar as pessoas, que era a primeira fase, né? A primeira etapa ali da mente dele. Ele sempre estava ali pronto para consolar as pessoas. Ele sempre estava pronto para se unir, para ter comunhão com as pessoas. Isso é tanto verdade que Jesus gostava de sentar à mesa com as pessoas. Jesus sentava-se na mesa das pessoas que eram consideradas pecadoras naquela cultura. Ele fazia questão de se sentar na mesa dos excluídos. Por quê? Porque ele queria ter comunhão. Então Jesus ele tinha aquela disposição para consolar, que é a primeira etapa. Ele tinha comunhão. Mas sabe quando é que os milagres aconteciam? Era quando ele despertava um terceiro estágio da mente de Cristo, que é a paixão. Corta
para coisas sobrenaturais, quando nós começamos a ver coisas sobrenaturais na igreja de Deus, quando nós vemos a igreja de Deus se mover de íntima e profunda compaixão. Porque Jesus Cristo sentia, ele tinha emoções, mas o que fazia com que ele acessasse de forma tremenda, presta atenção, Jesus multiplicou os pães e peixes, ele se moveu de profunda compaixão, porque ele não queria que as pessoas saíssem dali, ele sabia que as pessoas, algumas teriam que encarar dias de viagem até voltar. Se algumas pessoas saíssem daquele jeito, famintas, era capaz de morrerem no caminho de volta para as suas casas, porque talvez não conseguissem encontrar comida, alimento perto. E todas as vezes que Jesus fazia, ele olhava para um coxo, uma pessoa paralítica, e ele olhava para aquela pessoa, ele se movia de íntima e profunda compaixão. Íntima e profunda compaixão. Eu vou te falar uma coisa, querido. Quando nós, enquanto igreja de Cristo, aqui na Taquara, nos levantarmos com o coração cheio de Deus, com a mente de Cristo, e começarmos a realmente nos movermos. O que movia Jesus? Ele era movido, olha só, movido por íntima e profunda compaixão. O que é que motivava Jesus a fazer o que ele fazia? O que motivava Jesus a se mover? Ele era movido por íntima e profunda compaixão. Sabe o que deve nos mover a fazer o que nós fazemos aqui na casa de Deus? Eu quero fazer porque eu quero ficar bonitinho aqui, eu quero me arrumar, eu quero vestir uma roupa bonita para ir servir. Mas eu nem me ligo muito, né? Eu até preciso vigiar mais. É importante, né? Se arrumar bonito, tá? Mas não é o mais importante. O que deve me mover para servir na casa de Deus é a íntima e profunda compaixão por aqueles que precisam ser alcançados, por aqueles que precisam, por aqueles que sofrem, por aqueles que, de alguma forma, precisam de Deus. Você está entendendo? A compaixão era o sentimento que movia Jesus enquanto andava aqui na terra. E era essa sensação, era essa camada da mente dele que acessava os milagres. Eu convido você a rever todos os principais milagres de Jesus Cristo na Bíblia. E você vai enxergar com os olhos, releia os principais milagres de Jesus e você vai perceber que todos eles são cercados por um ambiente de íntima e profunda compaixão. Porque quando nós alcançamos essa camada da mente de Cristo, da compaixão, quando nós conseguimos nos mover em compaixão, nós vemos pessoas serem curadas. A minha oração, o que eu clamo a Deus, o que eu tenho clamado a Deus, às vezes pelas madrugadas, é pedindo para que Deus nos dê um banho de compaixão, para que eu e você, para que nós, enquanto filhos de Deus aqui nesse local, nós, Igreja de Cristo aqui nesse local, nós possamos nos levantar cheios da poderosa compaixão de Deus. Às vezes nós não temos compaixão nem por quem é da casa. Enquanto nós deveríamos estender a mão, abraçar e procurar acolher. Você está entendendo isso, amado?
para mim e para todos nós é que nós precisamos alcançar essa camada da mente de Cristo que nos faz realmente nos importarmos com as pessoas. Ter as pessoas não é somente olhar e ficar com peninha. Presta atenção, não é sentir pena das pessoas. Deus não quer a tua pena. Deus quer a nossa compaixão. Assim como Ele se compadece de mim e de você. O que Ele chama é para uma postura, para um posicionamento. É essa compaixão que nos faz realmente desfrutar do milagre de Deus. Eu tenho declarado isso. Eu quero ver essa igreja, e eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu quero ver essa igreja manifestar o sobrenatural de Deus. Eu quero ver isso. Eu creio que Deus está nos levando para esse tempo de manifestar. Sabe, queridos, eu clamo a Deus por uma igreja madura que se levante no meio de todas as trevas que podem nos cercar. Nós nos levantamos nessa maturidade da mente de Cristo em nós. Nós vamos ser instrumentos de Deus para manifestar a cura, para manifestar a restauração. Nós vamos ser cura para a ansiedade, para a depressão, para todo tipo de enfermidade que possa assolar qualquer pessoa ao nosso redor. Nós vamos ser a resposta. Deus nos coloca aqui nesse local como a resposta dele para esse mundo em trevas. E nós alcançamos isso pela mente de Cristo. Eu quero estar no seu lugar. Diz assim: a igreja madura que aguarda a vinda do noivo é um lugar de cura e compaixão. É o lugar onde as feridas são tratadas e os abatidos, oprimidos, feridos, angustiados, deprimidos e ansiosos encontram refúgio para completar a obra de restauração que já foi iniciada. A minha oração é que nós possamos ser esse local de cura e restauração. Eu quero convidar você, querido, a desfrutar desse poder que há disponível para você. Isso para você é algo que Deus colocou diante de nós, está acessível a nós. Você entende isso? Se você confia nisso, eu quero convidar você a realmente ser cheio agora, nesse instante. E se você puder, aí onde você estiver, nesse instante, que você possa ser renovado. Peça para Deus te renovar. Eu quero, em nome de Jesus, pedir para que o Senhor venha nos derramar, venha derramar sobre nós uma unção poderosa, que nos faça olhar além das circunstâncias, que nos faça olhar além das limitações e das diferenças. Eu sei que nós temos tantas diferenças, mas o amor de Deus, o olhar de compaixão nos faz superar as nossas diferenças. O olhar de compaixão de Cristo Jesus em nós e através de nós nos faz abrir uma porta sobrenatural. E eu quero, em nome de Jesus, colocar a igreja de Cristo num local, numa posição onde nós somos levados por Deus a sermos resposta.
Nós paramos de ficar olhando apenas para as nossas próprias vontades. Nós paramos de ficar olhando apenas para os nossos problemas, para as nossas situações pessoais, para as nossas vontades, para aquilo que nós desejamos. E nós colocamos o nosso coração diante do Pai, prontos para receber a restauração, o amor, a renovação, a transformação que a mente de Cristo opera em nós. Ó Espírito Santo de Deus, vem trazer a cada um de nós a renovação poderosa que a mente de Cristo faz, que a mente de Cristo opera em nossos corações. Espírito Santo de Deus, vem trazer em nossas vidas, vem trazer a cada um de nós a transformação pelo teu poder. Ó Senhor, vem transformar a nossa mente, o nosso coração. Espírito Santo de Deus, vem nos batizar em amor, em compaixão uns pelos outros. Que nós possamos, ó Pai, ser um local de cura, de restauração, de transformação, em nome de Jesus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode